E vamos falar agora sobre o canal sinestésico. Eu prometi que falaria sobre 3 canais de aprendizagem e já falamos sobre 2. O canal auditivo e falamos de algumas características e o canal visual, também falamos de algumas características. E agora chegou a vez do terceiro canal, terceiro e último canal de aprendizagem, o canal sinestésico, que nós já falamos que são sentimentos associados, sensações e sentidos associados. E aí você consegue entender que a experiência, a pessoa precisa ter uma experiência. Deixa eu falar mais com você sobre o canal sinestésico. Eu só reforço que para conhecer mais sobre o seu canal predileto, você pode entrar lá no @professor Miziara, no Instagram, meu perfil, e pedir para mim o teste para eu mandar para você ver qual é a sua característica. Que por mais que você já tenha se percebido de alguma maneira, falou, olha, se você não é nem auditivo nem visual, é bem provável que você se encaixe agora no sinestésico. E claro que você já se conhece algumas das suas características. Mas fazendo o teste, você vai ver mais outras características, outras possibilidades, e qual é o objetivo disso? Te instruir a se organizar, a pegar a informação da melhor forma para você, com a qualidade que você precisa, para você ganhar tempo na hora de estudar. Então, conhecer seus canais é fundamental. E claro que o teste que eu vou passar já vem com algumas respostas, quando você terminar de responder, você já vai ver qual é o seu canal predileto, mas eu quero reforçar que você fique muito à vontade para mandar uma mensagem para mim lá também, falando, olha, professor Miziara, eu vi isso, mas eu não estou me reconhecendo, ou olha, me diz mais coisas sobre esse perfil, eu estou à disposição para atender você, de verdade, o que você precisar, eu quero ser um parceiro seu nessa sua aprovação. Então, não só com dicas ali para o estudo, mas saber mais do seu canal, como você pode buscar as informações do seu canal de aprendizagem, conte comigo, nós aqui da equipe do SESC, todos os SESC, torcem mesmo para o seu sucesso e eu estou 100% à disposição para passar mais informações, além do teste, no seu canal de aprendizagem predileto, que você também fale comigo e também, claro, o nosso combinado de você fazer, logo que você conseguir a sua aprovação, que você me marque lá no seu Instagram para eu comemorar com você. A gente faz assim também, tá? Então vamos para o canal sinestésico, para a gente fechar os canais de aprendizagem, tem muita coisa boa para a gente conversar ainda. Tem várias técnicas de estudo, tem muitos cuidados que você precisa tomar, que pode ser que você, sem querer, esteja fazendo errado, ou não a forma mais adequada para você, quando eu digo errado, não a mais adequada, e a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos lá para o canal sinestésico. Então nós já falamos que são sentidos associados, eu dei um exemplo no nosso último bloco, e vamos falar agora sobre a experiência, né? Quais são as características. Então, o sinestésico, ele gosta de associar o conteúdo a uma situação do cotidiano, ele gosta de estudar casos concretos, ele gosta de se colocar numa situação, ele soluciona questões de provas anteriores e gosta de desafiar também um amigo a responder certas questões. O sinestésico, ele quer coisas palpáveis, ele não consegue ficar só na ideia de como funciona, ele tem que colocar em prática. Então ele pega as questões anteriores, mas ele não faz as questões anteriores assim aleatoriamente. Ele faz como se fosse uma prova. Ele bota o tempo, ele faz certo, ele quer viver a experiência da prova. Ele se coloca uma pressão, ele bota um tempo limite para responder. Ele gosta de experiências. Então acontece, o professor fala alguma coisa, fala um conceito, ele fala assim, lá na minha igreja, quando eu vou, acontece isso. Ele começa a pegar situações do cotidiano para conseguir associar e com isso guardar aquela informação. Então a memória dele, a memorização passa muito por isso, pela parte prática, por uma situação do cotidiano. Então ele bota, tá, se fosse comigo, deixa eu entender como isso funciona. Exemplos, eles adoram exemplos. Olha, já imaginou você chegando não sei onde, fazendo aquilo, aí o sinestésico, nossa, ele adora. Ele quer viver a experiência, ele não quer só informação. Ele quer conexão com o professor. Ele quer compreender que a pessoa realmente deseja o melhor para ele. Ele compra primeiro o professor, para depois o professor vai dizer. Então, primeiro, ele quer pensar se a pessoa é competente, se ele gostou da cara da pessoa, se a pessoa se colocou disponível. Tudo isso que a gente tem conversado aqui é fundamental. Então, são perfis que nós temos. Sinestésico, então, ele precisa dessa experiência, não é só o conteúdo. Ele quer saber a experiência. Por exemplo, seria, como eu falei, o podcast para um auditivo, ele está lá ouvindo, está tranquilo.
nem sabe quem é o professor, nunca viu na vida. E a rádio acontece isso, às vezes a pessoa ouve uma voz na rádio, nossa, que voz legal, nem sabe quem é. O visual não, ele vai buscar quem é a pessoa, deixa eu ver a cara dessa pessoa. Nossa, deixa eu ver se a cara combina com a voz. O visual é assim. E o sinestésico tem que buscar, tem que ouvir, tem que ver um clipe, tem que ver como isso funciona, tem que sentir algo como, nossa, essa música me faz sentir melhor. Como é que você se sente melhor? Então é uma característica muito do sinestésico. Eu só quero reforçar que você tem os 3 canais de aprendizagem, os 3 canais, o auditivo, visual e sinestésico. Certamente você tem alguns elementos de cada um deles. Estamos vendo aqui qual é a sua preferência, a sua dominância, a sua predileção por um desses canais. E você usa todos, os 3 ao mesmo, a vida inteira, mas você tem uma preferência por um deles, e isso que eu quero fazer, mostrar qual é a sua preferência para você ganhar tempo nos seus estudos. Deixa eu trazer um exemplo aqui do canal sinestésico, eu falei de algumas coisas, e eu tenho um exemplo que eu quero trazer para você. Nos outros eu dei exemplos, deixa eu trazer aqui também. Teve um filme que um tempo atrás foi lançado, chamado As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi, eu não sei se você já viu esse filme, mas é um filme interessante depois para você olhar, acredito que você goste. Aconteceu um naufrágio e um indiano ficava num bote salva-vidas com um tigre. E o filme se desenrola daí, com aquela dificuldade com o tigre. Tem várias analogias e associações a essa história. Então era um indiano no bote salva-vidas com um tigre. E aí na França, quando foi o lançamento do filme, que ele é passado, a ideia é sempre Índia e França, toda uma conexão entre esses países, mas depois você vê o filme com calma, quando eles vão apresentar, eles fazem uma pré-estreia do filme, aqui antes da estreia oficial, e eles fazem a seguinte situação, dá uma olhada. Eles querem dar uma experiência, lembra do sinestésico? Eles querem trazer uma experiência, porque sabem que a experiência deixa aquilo na cabeça da pessoa, dificilmente ela vai esquecer. Lembra que nós falamos da emoção? E como é que se aprende, né? Pela emoção e pela repetição? Então, que nem o sinestésico, ele gosta muito de guardar essas coisas pela emoção. E eles fizeram isso. Olha só, eles pegaram uma piscina e fizeram como se fosse ali no mar e fizeram a sessão de cinema com as pessoas dentro da piscina, dentro de um bote salva-vidas. E as pessoas assistiram. Claro, vale lembrar que não tinha um tigre dentro do bote também, né? Não dá para fazer assim, senão é complicar. Mas era só a experiência de um bote salva-vidas com as pessoas ali dentro. E aí essas pessoas que foram a essa pré-estreia, concorda que elas nunca mais vão esquecer? Elas não vão esquecer mais, porque elas ficaram marcadas com isso, elas viveram uma experiência. Então, o sinestésico, ele precisa da experiência. Claro que os outros perfis também gostam da experiência, mas ele precisa viver essa experiência. Tem gente que fala assim, não, fica perto de mim não, só quero ouvir o que foi o conteúdo, não quero a pessoa segurando em mim, não quero fazer, não, só quero ouvir. Eu ouço, eu entendo. São características. Então, o sinestésico, ele precisa dessa coisa mais da experiência. Como eu citei agora aqui, nesse exemplo das Aventuras de Pi. Essas pessoas certamente nunca mais vão esquecer essa situação. E o que eles fizeram? Botavam mais frio. Já viu que eles tem muito nos Estados Unidos, e nos parques de diversão, naqueles parques temáticos, que aí tem o cinema 4D. Como é que é o cinema 4D? Ele foi feito para o sinestésico. A pessoa vai lá, fica mais frio, o cinema fica mais frio. Aí acontece uma coisa, saem bolhas de sabão. Então a pessoa vai vivenciando a experiência, tá legal? Essa é a característica do sinestésico. Ele quer pegar as questões, ele quer se colocar na situação, ele quer desafiar um amigo. Fala, vamos fazer o seguinte, você faz isso, eu faço aquilo, quem terminar primeiro consegue vencer. Ou vamos pegar em tanto tempo, quem responder mais questões, vamos imaginar que a gente estivesse disputando a mesma vaga. Ele cria essas situações, porque ele quer viver essa ideia da vitória, de precisar ser melhor, de se desenvolver. Ele precisa ter essa vivência. Tá? Ele quer pegar, ele quer ver como funciona. Ele gosta quando fazem um ranking, vamos ver o ranking, quem está melhor, quem respondeu primeiro. Ele vibra com essas coisas. Pode ser que não seja sua característica, mas o sinestésico ele tem essa possibilidade. Então nós falamos dos 3 canais, eu quero avançar com você, para só fechar esse ponto e depois avançar, que tem muitas técnicas ainda para a gente conversar, é muito conteúdo mesmo, eu vou trazendo aqui o máximo de exemplos para que você reflita sobre o seu perfil, para facilitar seu dia a dia, mas nós temos muita coisa para conversar. Então, entender, né, como nós estamos conversando aqui, qual o seu estilo. Para que você vai entender qual é o seu estilo?
para ganhar mais tempo, para conseguir mais resultado em menos tempo. Esse é o objetivo. Então, assim, como você desenvolveu esses estilos, né? Falando dos canais de aprendizagem, foi ao longo da vida, como você foi ensinado. Você, de repente, participou de um modelo de escola que era daquela forma. O seu professor, ele fazia assim. Na sua casa, a sua família tinha uma certa preferência, o seu pai, sua mãe. Então, não dá para fazer aquilo lá, mas meu amigo fez assim, olha, meu amigo falou que esse professor é ótimo. Eu não sei se ele é ótimo para você. Eu não sei se ele é ótimo para você mesmo. Então, assim, ele pode ser muito bom, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o conteúdo dele e associar ao seu canal de aprendizagem na hora de estudar. E aí você vai ter um trabalho maior, mas se ele realmente for bom, pode ser que isso auxilie você. Deixa eu falar mais sobre isso, deixa eu falar mais. Vamos seguir aqui na nossa conversa. Você precisa, eu vou falar sobre isso, mas o que você precisa quando você assiste a uma aula para aprender, para acelerar a sua aprendizagem? Compreender o que te atende e o que não te atende. Então, assim, qual o estilo, o que te atende naquele professor, naquela forma de falar? Olha, a pessoa bota muitos gráficos, isso não te incomoda. Tem gente que fala uma tabela de Excel. Gente, eu vou mandar para vocês uma tabela de Excel com toda a pessoa. Deus me livre, odeia. Pode ser que essa pessoa não tenha nenhuma característica visual. Para ela não interessa. Vou mandar um PDF para você. A pessoa manda um monte de texto, a pessoa é coisa chata. Aí manda um infográfico, a pessoa gosta. Por que ela é mais visual do que auditiva? É você entender as suas características. Isso acontece, como eu falei, muito em relacionamento. As pessoas têm características diferentes. De repente, alguém tem uma característica mais sinestésica, outro mais visual. Uma pessoa quer deixar a mesa toda arrumada, e aí o sinestésico vai lá e quer provar, pega lá e fala, não, isso aí faz parte do enfeite. Fala, não, mas enfeite? Mas é comida? Não... Como é que a comida é enfeite? A pessoa não consegue entender daquela maneira, porque para ela é muito diferente mesmo. Então, compreender o que te atende e o que não te atende. E, claro, perceber que as pessoas têm muitas capacidades e muitas técnicas e sabem realmente, os professores sabem dar boas aulas, mas que só isso não basta. Elas têm que falar. Eles têm que falar a sua língua, e se não for, você precisa adequar. Ou seja, qual o estilo do professor ou da professora e qual o canal preferencial. Quero que você veja as pessoas que você costuma seguir, as pessoas que você costuma gostar, se tem um canal parecido com o seu, se te desafiam de alguma maneira. Tem gente que odeia ser desafiada, odeia. Então, essa pessoa não é sinestésica, ou tende a não ser. Claro, estamos falando aqui de probabilidade. Tem gente que fala, se só escutasse o áudio, a pessoa faz um podcast, era tudo que eu queria. Então é isso que para ela é importante. Como eu falei, tem gente que vai ter um vídeo, nem olha a pessoa no vídeo, está aqui agora. Um auditivo pode estar aqui me ouvindo, nem está vendo uma expressão. Mas para ele não interessa, tá bom demais. Se a modulação da voz for boa, se ele compreender o que eu digo, tá bom demais, nem precisa do vídeo. Então, o entendimento do auditivo. São canais diferentes. Então, você vai ter que encontrar o professor mais adequado a você, ao seu estilo, seu canal preferencial. Porque os professores muitas vezes têm um conteúdo muito parecido, mas a forma como ele vai fazer, essa forma que vai te deixar feliz ou triste, aqui ó, ou feliz ou triste, podem ser características muito similares, mas eles podem te deixar feliz ou triste. E qual o problema? É que muitas vezes você assiste a um professor, a uma aula, ou monta um roteiro de estudos que não se adequa ao seu estilo. E é o que acontece, você faz isso aqui, ó. Você se desespera. Por que você se desespera? Porque você não consegue aprender. Você fala assim, meu Deus, estou estudando há horas e não consigo guardar essa informação. Não consigo, não sei o que está acontecendo, não consigo guardar. E aí você vai assistir a uma outra pessoa que você gosta bastante. Não tenha receio de olhar e assistir a uma pessoa que você goste. Se ela for uma pessoa, claro, que tenha conteúdo. Que a pessoa, não é possível que você não gostou do Guilherme Misiara. Ele é muito bom. Então, de repente, eu sou bom para certas pessoas, para outras não. É claro que aqui, o que eu faço? Eu uso todos os canais possíveis de comunicação para conseguir atender você, para que você aprenda com qualidade. Eu trago exemplos, eu coloco uma situação, eu boto um texto, eu falo, eu modulo a voz, eu boto uma imagem, eu faço de tudo para atender você. E tem professores, claro, que conseguem desenvolver isso, mas de repente tem uma matéria específica que você precisa de um outro perfil de professor, que seja muito mais ligado ali ao seu canal de aprendizagem.
Então, esse que eu quero falar, às vezes você não consegue guardar, não por uma falta de capacidade sua, mas que você está seguindo um modelo diferente do que seria o ideal para você. Reflita sobre isso, tá? Reflita sobre isso e reforço, quiser falar comigo, entra no Instagram, @professor Miziari, e fala comigo que eu vou ter satisfação em te atender, de verdade. E claro que quando a gente vai, deixa eu seguir aqui a nossa conversa, fechamos aqui os canais de aprendizagem. Auditivo, visual e sinestésico. Trouxe muitos exemplos aqui, falamos por quase meia hora, um pouco mais de meia hora sobre os canais. Então fechamos aqui. Vamos avançar. O ponto agora é o seguinte: qual a sua situação hoje? Qual é a sua situação hoje? Você já é um concursado? Você já terminou a sua faculdade? Você mora num grande centro? Mora no interior do país? Você tem filhos? Você tem uma família que apoia? Tem uma família que joga contra? Qual é a sua situação hoje? Porque você precisa analisar isso para saber quais são os passos que você vai dar à frente. Entendendo a sua situação, você vai trabalhar em cima disso. Não adianta você olhar o problema e ficar reclamando do problema. A gente vai ter que achar soluções para isso. Olha, eu tenho uma família que não me apoia, então eu vou ter que tomar certas atitudes. A minha família me apoia, vou tomar certas atitudes. Não, já sou concursado, estou tentando um outro concurso. Opa, a gente já tem uma certa estabilidade, vai tentar de outra maneira. Eu tenho filhos, então qual o melhor horário para eu estudar? Tudo isso vai ter que ser muito bem pensado. Então, qual a sua situação hoje? Porque nós temos histórias muito diferentes, né? As nossas histórias realmente são muito diferentes. Então, qual é a sua história? O que te impulsiona, o que fez você chegar aqui onde a gente está hoje? Nesse momento que você vem estudando para conseguir alcançar o seu objetivo. Você tem que pegar como base a sua história. Por quê? Porque o rapaz falou, não, mas fulano de tal, um amigo meu, ele conseguiu estudar muito menos e já passou no concurso que eu queria. Aí você foi ver, eu fui lá ver a história do cara. Família com muitas posses, sem filhos, não trabalhava, vivia só para o estudo, então assim, conseguia se concentrar. Que bom que a gente tem pessoas que querem passar num concurso, de repente é o seu caso, e você tenha a chance de só estudar, que já é muita coisa que você faz, tem muita gente que tem que trabalhar e estudar, não tem jeito. Mas se você tiver a possibilidade, que você use isso a seu favor. Mas se você precisar trabalhar com outra coisa, além disso estudar, que é tão desgastante quanto um trabalho, você vai conseguir, claro que para você é mais difícil, vai ter que se organizar melhor. Então esses são os pontos que nós estamos começando. Nós temos as nossas histórias. Então não compare a sua história com a do fulano de tal, não compare a sua história com o outro. Você é único, você é única, são características que você tem e você, de acordo com o que você tem que trabalhar. O que não pode fazer é justificar, não, eu tenho filhos, então está difícil. Não. É mais difícil mesmo. Vamos agora trabalhar para conseguir resultado. Falamos isso antes, lá anteriormente, sobre dom e treinamento. Falamos sobre isso. Então, não dê desculpas, não é? Veja qual o problema e comece a pensar em soluções para esse problema. Então, nós temos vidas diferentes. Ou seja, nós temos crenças diferentes. Eu não sei exatamente qual é a sua crença, religião, não conheço, mas você certamente tem algum entendimento sobre isso, mesmo que não acredite em nada. E nós somos frutos também das nossas experiências, aquilo que a gente vivenciou, né? Aquilo que a gente já fez. Então não tenha receio de dar um passo atrás. Não, mas eu fiz isso aqui. Não, eu vou mudar aqui a rota. Deixa eu me direcionar para cá, deixa eu ver qual é o melhor professor para mim. Eu fui naquele que o pessoal falou que era bom, que era aquilo, legal, mas assim, agora entendendo os canais de comunicação e aprendizagem, qual é o melhor para mim? Então faça essas escolhas, né? Busque aquilo que para você realmente seja interessante. Então cada um tem a sua história com base nas suas crenças e experiências. Eu não sei o que você passa, você não sabe o que eu passo. Eu não sei a sua dificuldade, você não sabe as minhas. Mas a gente sabe que tem que batalhar para conseguir um bom resultado. Então, cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho. Então não se compare com o outro. Isso que eu quero dizer. Faça do seu jeito, da sua forma, respeitando o seu canal de comunicação. E claro, o que você tiver de auxílio das pessoas que quiserem te ajudar, tudo bem. Mas assim, é que não é tão simples assim. Quando eu falo dessa maneira, pode ser que você fale, então vou pegar meu canal de comunicação, vou falar, isso meu amigo então é auditivo também, vou fazer auditivo, vou seguir na linha dele, foi o que ele me indicou. Mas não é assim, porque não é assim que funciona. Nós não temos
um caminho certo e um caminho errado. Seria muito simples, né, pessoal, se fosse assim? Não é verdade? Olha só, certo e errado, pronto. É só você ir para a direita e você vai para o lado certo. Seria muito simples, mas não é assim que funciona. Os caminhos, eles são embaralhados. Então você tem que saber muito o que você quer, porque de repente você já está numa vaga, você já fez um concurso, já passou, e você quer tentar outro, só que você não quer se esforçar para esse outro. Então será mesmo que você tem estudado? Será que você precisa se focar em entender o que precisa para conseguir essa vaga? Então, assim, os caminhos não são tão óbvios assim. Você tem que saber qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Senão a gente cai naquele ponto, né, de assim, onde é que você quer chegar? Não está tão óbvio assim, não vão te dar tudo. Você vai ter que fazer a sua parte. Por mais que você saiba o caminho, você vai ter que se dirigir para ele. E aí cai naquele ponto, que é uma analogia aqui para os nossos colegas, bem famosa, que é do gato da Alice no País das Maravilhas, não é? Que a Alice chega para o gato e fala assim, olha, eu estou meio perdida, eu queria saber para onde eu vou, e tem vários caminhos assim, e aí ele fala assim, então, mas qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Para onde você vai? Ela falou, não sei, eu não conheço nada aqui, eu queria só a sua ajuda. Ele falou, então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, será que isso de alguma maneira toca você? Você não sabe, está fazendo um concurso para tudo que é lugar, tanto faz? Você não tem se focado naquilo que você deseja? Você vai ter mais qualidade se você pegar o seu foco, souber para onde você vai. Então, planeje o que você deseja para você realmente se organizar, senão você faz de qualquer jeito. Ah, um amigo falou isso, fiz isso. Ah, outro amigo falou aquilo, fiz isso. Outro amigo falou aquilo. Não, trace o seu roteiro claro com base nas informações. Filtre essas informações para conseguir o resultado. E o seu objetivo deve estar associado também ao propósito. Né? O que você quer? Qual o seu objetivo? Por que você faz isso? Por que você escolheu fazer esse concurso? E nada impede, só voltando aqui, que você pegue o perfil daquele professor que você gosta e comece a associar ao seu canal de comunicação. Então ele, por exemplo, ele falou alguma coisa, você monta um esquema, porque você é mais visual. Ele falou alguma coisa, você pensa numa situação, porque você é mais sinestésico. Então assim, você não precisa deixar esse professor de lado, não é isso. Você pode adequar o perfil ao que te interessa. Então, voltando ao propósito, que está diretamente conectado ao objetivo, por que você escolheu fazer esse concurso? Deixa eu falar uma coisa importante que eu costumo falar nos meus treinamentos, nas minhas aulas. Se você escolher esse concurso somente pelo dinheiro, você não vai ser aprovado nem aprovada. Não vai. Se você optou, claro, por isso, porque isso vai facilitar a sua vida, da sua família, que você vai conseguir auxiliar mais pessoas, que você vai dar uma vida melhor para sua mãe, para sua avó, para o seu filho, aí a gente já começa a conversar. Mas se for só pelo dinheiro, é muito improvável de você passar. Sabe por quê? Porque tem gente que está pelo dinheiro e também pelo propósito. Então essa pessoa tem muito mais força para chegar. Não é só. As pessoas, sei lá, os jogadores de futebol milionários, eles não jogam só pelo dinheiro. Eles jogam porque eles amam jogar futebol. E aí, claro, que o dinheiro vem também. Ninguém está falando para você não receber bem, não é isso, não ganhar bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que só isso é muito pouco para alguém que compete com tanta gente. Então você tem que pensar assim, tá, o dinheiro, mas o que ele vai me proporcionar? É uma vida melhor para o meu pai que é doente? É uma vida melhor para a minha filha? O que eu consigo pensar nisso? Porque se for só para, não, vou ter um bom dinheiro para ter status, vai resolver minha vida. Olha, o dinheiro não resolve a vida de ninguém, não é? Você sabe que se você ganhar 5 mil, você gasta 5 mil. Se você ganhar 10 mil, gasta 10 mil. Se ganhar 100 mil, gasta 100 mil. Claro, de formas diferentes. É claro que você tem mais qualidade de vida. Mas só o dinheiro vai fazer com que daqui a algum tempo você se sinta desinteressado por esse cargo que você ocupa agora. Então, o dinheiro é muito importante, mas o sucesso é você conseguir realmente atender as pessoas com o seu propósito. Então, por que você escolheu? Já pensou por que você escolheu fazer esse concurso? Você que escolheu com propósito? É porque você sofreu uma injustiça um tempo atrás e vai agora trabalhar dessa maneira? É porque você precisa realmente que a sua família tenha mais qualidade? É porque você quer auxiliar a sociedade? Existem várias possibilidades. Eu quero que você pense, além do dinheiro,
qual o seu propósito, porque isso que vai fazer naquele momento que você estiver assim, ó, desanimado, desanimado, é isso que vai fazer você falar assim, olha, eu tenho que seguir, eu tenho que seguir. Eu fiz um treinamento de um ultramaratonista, para que ele ficasse focado, chamado Márcio Vilar. O Márcio Vilar, ultramaratonista, ele tem 5 recordes no Guinness Book, o livro dos recordes, e o Márcio, ele fala isso, ele fala que quando ele pensa em desistir, ele correu 800 e poucos quilômetros em 7 dias. É muita coisa, é um absurdo, né? Muita coisa. E ele falou que quando ele pensava em desistir, ele lembrava das crianças que ele prometeu, ele reuniu alguns empresários, para que se ele conseguisse bater o recorde, que ele usaria a marca dos empresários, mas que os empresários doassem comida, alimentação e dinheiro para um projeto de crianças. Ele falou que sempre que ele pensava em desistir, ele lembrava das crianças. E aí ele falou que foi a única forma que eu consegui para concluir, bater o recorde. Se fosse só por mim, ou só pelo dinheiro, ou só pela projeção, isso não ia dar muito certo. Então, assim, além do dinheiro, o que mais você tem feito no seu propósito? No momento, porque quando você está bem, está legal estar estudando, mas no momento de falha, que você pensa em desistir, a pessoa que tem propósito, ela vai conseguir avançar, e você só pelo dinheiro vai ficar mais difícil. Fala, não, vou reduzir isso aqui, vou fazer melhor, então pense qual é o seu propósito. Eu vou avançar com você, tem tanta coisa legal para a gente conversar ainda, mas eu estou trabalhando a sua mente aqui, porque você tem que ter uma mente forte. Não adianta só você estudar, você tem que lembrar do conteúdo, tem que estar emocionalmente equilibrado. Tem muitas coisas para a gente falar em relação a isso. Mas eu vou falar de um item antes da gente fechar esse bloco, já estamos finalizando. O tempo passa rápido aqui com vocês, falando assim, eu falo, meu Deus, já acabou o tempo. Desejo que para você também tenha essa sensação boa de que dizem que quando é bom o tempo passa rápido. Para mim está passando voando, mas sempre com técnicas para que você entenda como conseguir o resultado. E nós vamos falar agora, no nosso próximo item, que é o que eu vou desdobrar no nosso próximo bloco, que são os 3 fatores de rendimento. Os 3 fatores de rendimento são 3 itens que nós vamos conversar para você conseguir excelentes resultados. Então, falamos sobre preparação, sobre propósito, sobre o porquê, sobre dom e treinamento, sobre canais de aprendizagem e vamos agora aprofundar mais tecnicamente sobre esses fatores de rendimento. Tá? Esses fatores são eles, eu vou só mencionar aqui. Tá? O horário do seu estudo, bem, já entendemos como fazer, como estudar, como planejar tudo isso. Depois, o seu ambiente de estudo. E terceiro, o tempo e intervalo de estudo. Então, esses 3 fatores ligados aí ao seu estudo. Então, o horário de estudo, o ambiente de estudo e o tempo e intervalo de estudo. Porque, de repente, você pegou o canal de comunicação, de aprendizagem, viu o propósito, mas acabou não conseguindo o resultado que você gostaria. E aí você fala, meu Deus, o que será que aconteceu? Onde foi que eu errei? Às vezes é isso, você não teve o tempo de estudo necessário, ou você não soube dividir o seu tempo de estudo, você não conseguiu organizar o seu ambiente de estudo, você não usou o intervalo certo para conseguir reter a informação. Eu falar, estudei 8 horas hoje, no dia seguinte não lembra de nada. Por que será que isso acontece? Vamos conversar sobre isso no próximo módulo. Eu quero que você agora pense qual o seu canal de aprendizagem preferencial, como falei, se quiser o teste, só entrar em contato comigo, e que você comece a associar o professor que te atende, ou os professores que atendem você, ao seu método de estudo. Será que você está estudando por esquemas, por gráficos, tabelas, e você é uma pessoa mais auditiva? Será que você está ouvindo todo dia um podcast, mas você é mais sinestésico? Será que você está fazendo questões de provas e você quer ouvir um podcast? Entender isso será fundamental. E aí, depois que você já entendeu como funciona, já organizou isso e já entendeu por onde você agora vai nas técnicas de estudo que vão fazer você voar e conseguir o resultado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o nosso bloco para depois falar para a gente falar desses 3 fatores de rendimento para que seja uma aprendizagem realmente acelerada, porque você certamente já aprende quando você estuda. Lembra, você tem um aluno e um estudante. Quando você estuda, você realmente aprende, você sedimenta a informação. Mas vamos fazer isso de forma mais leve, guardando mais conteúdo em menos tempo? Eu conto com você no nosso próximo bloco.
Até daqui a pouco.